Você acha que é fácil distinguir entre um espírito bom e um espírito mau? A maioria das pessoas acredita que, por serem invisíveis, as intenções desses espíritos são tão difíceis de decifrar quanto suas aparições. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira diferença não está no que eles fazem, mas no que eles buscam por trás de cada ação? Pode parecer contraintuitivo, mas a forma como nos relacionamos com o mundo espiritual pode mudar radicalmente nossa própria evolução. E aqui está a chave. O que você aprendeu sobre o bem e o mal pode estar completamente errado. Prepare-se, porque a resposta a essa pergunta pode transformar completamente sua visão sobre a vida espiritual. Quer saber o que realmente separa um espírito bom de um espírito mau? Então, continue lendo e descubra. Há muitos anos, em uma pequena vila no interior, vivia um homem chamado Gustavo, que sempre sentiu uma presença protetora em sua vida. Era como se, por mais difícil que fosse a situação, sempre aparecesse alguém para lhe dar uma orientação ou, ao menos, uma luz no fim do túnel. Gustavo não entendia muito bem de onde vinha essa ajuda, mas havia algo que ele não conseguia ignorar. Quando ele mais precisava, a orientação surgia. Às vezes, em um momento de reflexão, parecia até que uma voz suave lhe dizia o que fazer, como se uma sabedoria superior estivesse guiando suas decisões. O que ele não sabia era que tudo isso vinha de um guia espiritual, um espírito protetor que o acompanhava em sua jornada de vida. Esses guias, ou como também são conhecidos, anjos da guarda, são seres espirituais designados para nos ajudar. Eles não estão aqui para nos dizer o que fazer, mas para nos orientar e oferecer conselhos valiosos quando nossa própria visão parece turva. Diferente de nós, seres encarnados, esses espíritos possuem uma sabedoria adquirida através da experiência espiritual e do aprimoramento moral. São, na verdade, mais avançados em termos de evolução do que nós, e sua missão é nos ajudar a trilhar um caminho mais justo e equilibrado. Eles entendem nossas lutas internas e sabem como nos guiar para uma vida mais plena e harmoniosa. A função desses guias não se resume a simplesmente nos proteger ou afastar perigos. Eles têm um papel ativo em nossa evolução espiritual. Como mentores invisíveis, os guias espirituais trabalham incessantemente para que possamos desenvolver virtudes e superar os obstáculos que surgem em nossa caminhada. Gustavo, por exemplo, não sabia, mas os momentos em que ele sentia uma força interna o aconselhando a ser mais paciente, a perdoar alguém, ou até mesmo a mudar de direção em sua vida profissional, eram todos influenciados por seu guia espiritual. Ele sentia que, apesar de estar sozinho, não estava realmente só. Seus guias espirituais estavam lá, o tempo todo, o orientando. E é aí que entra a verdadeira maravilha do trabalho dos guias espirituais. Eles estão em nossa vida de forma discreta, sem interferir diretamente nas nossas escolhas, mas sempre oferecendo as ferramentas necessárias para que possamos fazer as melhores escolhas possíveis. Quando começamos a confiar em sua orientação, como Gustavo fez, podemos sentir uma paz interior que nos dá força para seguir em frente, não importa a dificuldade do caminho. São espíritos que estão conosco desde o momento do nosso nascimento, e embora não possamos vê-los fisicamente, suas ações se manifestam de maneiras sutis, mas poderosas. Maria sempre acreditou que algo maior guiava sua vida. Desde jovem, ela tinha a sensação de que, por mais desafiadora que fosse uma situação, ela nunca estava realmente sozinha. Porém, foi apenas quando passou a entender mais sobre os guias espirituais que tudo fez sentido. Seus guias, ela soubera agora, eram seres dedicados à sua evolução, que estavam sempre a observá-la, cuidando de suas escolhas, oferecendo conselhos e a apoiando em momentos cruciais. Ela entendia agora que seus guias espirituais não apenas estavam ali para protegê-la, mas também para ajudá-la a crescer como pessoa, transformando aos poucos. O primeiro ponto importante sobre os guias espirituais, algo que Maria logo aprendeu, é que esses seres são profundamente dedicados ao bem. Eles não são entidades que agem por interesse próprio, mas por amor e fraternidade. Eles se preocupam genuinamente com o nosso progresso, não só no aspecto material,
mas também no desenvolvimento moral e espiritual. Quando Maria passava por uma decisão difícil, por exemplo, ela sentia uma força tranquila e constante a guiando para o caminho da bondade, da paciência e da reflexão. Em cada ação deles, existe uma marca de dedicação e empatia que a torna única. Eles são, sem dúvida, seres generosos em sua essência. A relação entre os guias e os indivíduos que acompanham é sempre pautada no respeito à liberdade. Maria aprendeu que seus guias não interferem em sua vida de maneira autoritária, mas sempre com respeito ao seu livre-arbítrio. Eles nunca forçam uma escolha, mas criam condições para que ela, por meio de suas próprias reflexões, escolha o caminho mais adequado para sua evolução. E, ao contrário de muitas influências negativas que encontramos ao longo da vida, esses guias espirituais buscam sempre o melhor para nós, sem julgamentos ou cobranças. Eles estão aqui para incentivar o crescimento, nunca para impor o que acreditam ser o certo, permitindo que Maria crescesse à sua maneira. Essa dinâmica faz com que a presença dos guias espirituais seja profundamente acolhedora. Quando Maria começou a perceber como os guias funcionavam, percebeu que, em momentos de dúvida, era só pensar um pouco, fazer uma pausa e escutar com calma sua intuição, que a resposta surgiria naturalmente. Não era uma intuição qualquer, mas uma sensação profunda de amor, de que estava sendo orientada por alguém que desejava, acima de tudo, seu bem-estar. E, ao seguir essas orientações, Maria passou a perceber o quanto sua vida se transformava para melhor, enquanto os guias ficavam ao seu lado, quietos, mas sempre presentes. A relação entre guias espirituais e os indivíduos. João sempre sentiu que havia algo mais em sua vida do que o que podia ver com os olhos. Durante anos, ele procurou respostas para suas questões existenciais, até que um dia, ao conversar com um mentor espiritual, entendeu a importância dos guias espirituais e a relação que esses seres possuem com os indivíduos. A primeira coisa que o mentor lhe disse foi que a chave para essa relação era a confiança mútua. Os guias espirituais estavam ali, disponíveis para ajudar, mas João precisava estar aberto e receptivo a essa ajuda, ouvir a voz interior e perceber os sinais que surgiam. Com isso, ele começou a perceber que algo se alterava dentro dele, como se os ventos da vida o conduzissem de forma mais harmônica. Ele percebeu que, para que a comunicação com seus guias fosse eficaz, era necessário mais do que apenas pedir por ajuda. Era preciso um esforço constante em desenvolver a sensibilidade para ouvir o que não era dito com palavras, mas com sinais, intuições e momentos de reflexão. João começou a perceber que, em momentos difíceis, uma sensação de paz tomava conta de seu coração, como se fosse uma resposta silenciosa. Ele entendia agora que seus guias não precisavam gritar, mas estavam sempre tentando se comunicar de forma sutis, esperando que ele estivesse atento e disposto a entender. Em uma de suas experiências mais intensas, João teve um sonho vívido no qual seus guias se apresentaram a ele. Não eram visões grandiosas, mas uma simples sensação de companhia e apoio. No sonho, ele recebeu uma orientação clara sobre o que deveria fazer em um dilema que enfrentava na vida real. Quando acordou, sentiu uma confiança renovada em suas decisões, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Ele logo percebeu que, embora os guias espirituais estivessem o ajudando, o poder de decidir ainda era dele. E essa liberdade era um dos maiores presentes que ele poderia receber. Ao entender isso, João passou a honrar a relação com seus guias espirituais. Ele sabia que a presença deles estava ali, sempre à disposição, mas ele precisaria, em última instância, tomar as decisões finais, com base no seu discernimento e no aprendizado adquirido. Ele também percebeu que, ao confiar mais na orientação deles, sua vida se tornava mais plena, como se o peso das escolhas fosse amenizado pela certeza de que não estava sozinho. Cada passo dado em direção ao bem parecia ser refletido em pequenas mudanças que o ajudavam a se aproximar do seu propósito maior. Agora que você entendeu as diferenças entre um espírito bom e um espírito mau, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Já parou para pensar que suas atitudes, mesmo as mais simples,
podem ser guiadas por um espírito mais elevado ou, quem sabe, por influências contrárias ao seu bem. Que tal refletir sobre as suas escolhas? Está pronto para fazer mudanças e atrair energias que favorecem sua evolução? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como o mundo espiritual afeta sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe a curiosidade parar por aqui. A jornada está só começando.